Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Carreira de Segunda começando. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre a pior empresa que eu trabalhei. Vem que tem muito detalhe legal. Como vocês já sabem, né, tem acompanhado aqui no canal, eu trabalhei em diversas empresas, né, em vários mercados, aí, desde agências de publicidade pequenas até uma das maiores agências de publicidade do Brasil, até instituições financeiras gigantes, até a maior empresa de turismo aí da América Latina, né, enfim, trabalhei em diversas empresas, assim como empresas anônimas, né, de tão pequenas, né, assim como empresas conhecidas mundialmente, tá? Então, ao longo dessa carreira aí, vamos dizer assim, vasta, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos tipos de pessoas, desde as melhores pessoas do mundo até as piores pessoas do mundo, pelo menos nos cenários que eu as encontrei, assim como os ambientes de trabalho, né, as empresas, chefes, líderes, etc. Tá? Então é um conjunto de fatores que determinaram eu eleger essa empresa que eu vou contar para vocês já já como a pior, né, na minha carreira até então, né? Eu não parei de trabalhar, né? Vou continuar trabalhando por um bom tempo ainda. Então pode ser que venha uma pior por aí, espero que não, né? Tenho muito mais experiência hoje para escolher, né, para saber reconhecer alguns padrões, mas naquela época eu não tinha, né? Então foi bem traumático. Então, ao final do vídeo eu vou te contar o nome da empresa, mas até eu te contar o nome da empresa, eu vou te contar um pouquinho da história, né? Por que eu considero ela pior? Basicamente, eu fiquei lá por uns 6 meses, 7 meses, 6, 7 meses por aí, se eu não me engano. E era uma agência de publicidade, né? Média, né? Vou dizer média porque fisicamente era pequena, né? Era basicamente uma casa, um sobrado de 2 andares. Embaixo tinha um RH, um pessoal de comercial, uma cozinha, e no primeiro andar era um cômodo grande, né? Então eram os desenvolvedores, designers, tal, e a parte de liderança, banheiro, etc, tá? Então uma agência pequena fisicamente, poucas pessoas, não tinha 20 pessoas lá, 20 e poucas pessoas, mas tinham clientes grandes, né? Clientes assim do ramo, como é que eu posso dizer, de cosméticos aí muito grande, clientes, enfim, clientes de várias áreas de departamentos, mas esse de cosméticos especificamente era um dos maiores. Então a gente cuidava praticamente de 2, 3 sites deles lá, toda a parte de design, programação, desenvolvimento, enfim. Então eu entrei nessa empresa, conheci inclusive um dos meus grandes irmãos, amigos aí, o Rodrigo, nessa empresa, meu amigo até hoje, trabalha na CVC, é colega particular meu, enfim, até hoje, colega do DevSecOps Podcast, né, inclusive, o Rodrigo vocês devem conhecer também, enfim. Foi lá que eu conheci ele e etc. E logo que eu entrei ele acabou saindo, né? Foi para outras empresas, etc. Mas eu acabei ficando lá. E por que é a pior empresa, né, Cássio? Porque nesses 6, 7 meses que eu fiquei lá, o trabalho em si era muito legal, né? Basicamente eu trabalhava com desenvolvimento de software, que era o que eu fazia, para um site de um cosmético muito grande, numa empresa de cosmético muito grande. Então era divertido, o design era diferente, a equipe de design era muito boa, você interagia de uma forma bacana. Então o trabalho em si, tecnicamente falando, era sensacional. Eu já sabia fazer, então era mais desempenhar o meu papel, um ou outro desafio. Só que o nosso principal líder, né, o cara que coordenava as atividades, o cara que passava as tarefas e tal, ele era, como é que eu posso dizer, um tanto quanto perdido. Não era uma má pessoa, não era uma pessoa do mal, né, não era uma pessoa de fazer mal, mas era uma pessoa de causar o mal, sem querer. Ele era aquele cara que te pedia o trabalho. Eu lembro que assim, uma das crises que a gente teve lá de trabalho, precisava entregar site, né, tarefas, features, etc. E ele estava super desesperado com o prazo, com a entrega e tal. E assim, estava tudo dentro dos controles. Toda a equipe estava, né, tudo bem, tudo alinhado. Acho que o fim de semana teve um problema, alguma coisa assim. Cara, na segunda-feira ele chegou assim, não xingava ninguém, não gritava com ninguém, enfim, ele tratava todo mundo até super bem. Mas o jeito dele lidar com as tarefas era assim, ele passava um trabalho, ó, Cássio, precisa fazer isso aqui, tá? Tipo assim, urgente, precisa fazer isso aqui, tá? Beleza, vou fazer isso agora. Você levantava pra ir no banheiro. Cara, tem coisas que a gente tem necessidade, não preciso cagar, preciso mijar, sabe? A gente levantava para ir no banheiro e voltava, ele vinha na mesa dele e falava, cara, e aí, o trabalho? E a tarefa? Tipo, mano, você acabou de me passar, eu fui tomar uma água no banheiro e vou sentar para trabalhar. Não, cara, isso é muito urgente e tal, sabe? Ele não te destratava, ele pelo contrário, era tão calmo, educado, mas assim, era uma pressão para fazer os bagulhos, pra fazer as coisas, desnecessária, e não só comigo, com todo o time, com todas as outras pessoas. Cada 5 minutos eu lembro que ele vinha, e aí? E aí? E aí? E aí? É tanto que esse e aí, eu ouço alguém falando e aí pro outro, tipo, cobrando, cara, me consome minha alma.
de tão mal que pegou aquilo, de tão ruim que ficou. E isso desgastou muito o time. É tanto que na mesma semana saiu 3, 4 pessoas, cara. Eu acabei saindo de lá também por causa disso. Enfim, esse foi um dos problemas, né? Essa cobrança desnecessária. Tá tudo sob controle, não tinha nenhuma crise, todo mundo fazendo o seu trabalho, mas ele ficava numa preocupação de entrega muito grande. Ele se desgastava, ele teve problema de saúde, enfim. É um grande líder, um grande colega, mas ele não sabia lidar com essa pressão, não sei, ele não sabia lidar com isso de uma forma mais saudável, mais natural, e acabava passando isso para todo o time, o que causou vários problemas, né? Então esse foi um dos pontos. Eu não vou falar o nome dele, não vou expor quem é, enfim, preservar também a identidade da pessoa, enfim, a empresa eu vou expor por outros problemas, mas já eu falo para vocês o nome da empresa. Então, esse foi um dos problemas, né? Essa pressão, essa questão de cobrança desnecessária. Eu acho que pressão às vezes existe, cobrança saudável ela existe, mas é de um jeito controlado, vamos dizer assim, né? Então esse era um dos problemas. Um segundo problema que ocorreu lá foi a maioria dos funcionários era PJ, né? Todos nós éramos PJs, famoso autônomo, né? A gente emitia uma nota e recebia por aquela nota. Só que um belo dia, o que eles fizeram? Eles colocaram uma catraca, igual de ônibus, no primeiro andar da empresa, porque todo mundo passava por ali, né? Então, o horário que você entrou na catraca ou saiu, era o horário que controlava as suas horas no fim do mês. Então, se você ficou 4 horas na empresa, você entrou na catraca, saiu, você ia receber por 4 horas. Isso foi durante o andamento da empresa. O contrato, quando todo mundo foi contratado, não era assim. O contrato era de horas fechadas. Então, sei lá, fechamos aqui um contrato de 200 horas por mês. Então, você vai ganhar por 200 horas por mês. É tanto que se trabalhasse mais não tinha acréscimo, se trabalhasse menos não tinha redução. Normalmente a gente trabalhava mais, porque tinha fim de semana, tinha depois do horário, enfim. Então dava mais ou menos isso. Em contrapartida, quando tinha feriado, tudo mais não era descontado. Então era um ganha-ganha, né, vamos dizer assim. Só que aí colocaram essa catraca. E aí colocaram a catraca e no primeiro mês, assim, as 200 horas de todo mundo, em média, né, do mês, virou 100, virou 100 e poucas, porque você sai pra ir no banheiro, você sai pra almoçar, você atrasa um pouco da hora do almoço, tá, enfim. Mas nunca ninguém deixou de entregar as tarefas, de fazer as tarefas por conta de meia hora mais no almoço, por conta de uma sexta-feira que o pessoal saiu mais cedo, enfim. Isso nunca prejudicou. Mas começaram a controlar. Por quê? Estavam tendo um problema financeiro e começaram a controlar de algumas formas. Essa era uma. Só que assim, simplesmente sem combinar com ninguém, botaram a catraca, enfim, causou um puta estresse. Um monte de gente começou a ficar estressada, né? Não conseguia mais trabalhar dessa forma, saiu mais pessoas por causa disso, enfim, tivemos mais problemas. E aí, alinhado a tudo isso, tivemos um terceiro problema que era de grana, né? Um funcionário saiu, não pagaram ele, né? Acho que não pagaram o a mais, algumas coisas assim. Um outro saiu também, disse que teve problema. E aí chegou minha vez, né? O que aconteceu comigo? Uma funcionária do financeiro, da contabilidade lá interna, enfim, mandou uma mensagem. Ela era nova, inclusive, na empresa, né? Ela mandou um e-mail para mim falando: ó, Cássio, teve algumas horas que foi descontado errado de você. Horas não, desculpa, imposto. Alguns impostos foi descontado errado. Então, vamos supor, a nota era para ser R$1.000. E aí eu emiti a nota com 1.000 e me pagaram 900 porque 100 era do imposto lá. Só que esse imposto eu já pagava para minha contabilidade. Eu não precisava pagar de novo descontando direto da empresa, entendeu? Algo mais ou menos nesse sentido. Então, ao longo desse período todo que eu tava lá, teve, vamos supor, uns R$2.000 de desconto errado nesse imposto aí. Essa pessoa que era nova na empresa identificou tudo isso e falou: ó, a gente vai te pagar de volta esse valor em suaves prestações, né? Porque a gente não tem em caixa. Eu falei: meu, tranquilo. Era um erro, foi um erro de vocês, eu também não sabia disso, vocês também identificaram agora, tá tudo bem, paga conforme puder. Ok. Mandaram essa funcionária embora por justa causa, por ela ter vazado informações sigilosas. Informação que era minha e informação que era da própria empresa, ela não vazou nada pra ninguém. Então mandaram ela embora por justa causa, ela teve que processar a empresa para buscar direitos, para receber, etc, etc. É uma pessoa que só estava fazendo o seu trabalho. Eu, por sua vez, nessa época, saí da empresa, pedi minha demissão. Pedi demissão não era PJ, simplesmente comuniquei e saí fora. Até hoje estou esperando esse dinheiro, não precisa me pagar. Na época mesmo eu tinha falado: cara, não precisa me pagar. Algumas pessoas trabalhavam lá, era CLT, algumas, né, bem poucas. Cargos mais baixos, ganhavam pouco, e estava atrasando o vale-refeição dessas pessoas. A pessoa não estava conseguindo vale-refeição, acho vale-transporte, algumas coisas assim. E eu lembro que eu falei: cara, pega o que vocês estão devendo pra mim, que eu ganhava um salário alto na época, e pode dar pra essas pessoas aí que vocês estão conseguindo atrasar. Não tá pagando vale-refeição, elas precisam muito mais. Graças a Deus eu ganhava um salário razoável, né, não precisava daquele dinheiro. Então, pode ajudar essas pessoas. Fui meio que, tipo assim, arrogante falar isso. Fui, tipo, pega o que vocês me devem e pagou, tipo, até fui, reconheço isso um pouco, mas enfim. Também foi um momento de estar nervoso, né, de estar um pouco estressado com tudo isso. E, enfim,
Depois eu fiquei falando falei com essa pessoa depois de novo, com essa moça que foi mandada embora por justa causa. Ela falou que ainda estava no processo. Eu falei que se precisasse de alguma coisa podia contar comigo. Enfim, nunca mais falei com ela, não sei que fim levou. Eu sei que depois essa empresa, a maioria das pessoas saiu de lá, ficou um ou outro diretor lá, enfim, dos executivos lá. E cara, puta dor de cabeça pra um monte de gente. Enfim. Foi essa história, foi essa pior empresa que eu trabalhei, pior por vários cenários, vários fatores. O trabalho em si não era dos piores, eu fazia o que eu gostava, trabalhava num site bacana, tinham pessoas fantásticas, um dos meus melhores amigos hoje, que faz projetos comigo e tudo mais, Rodrigo, que vocês conhecem aqui do podcast, conheci lá, cara, é o que eu falo, né? Pessoas a gente leva pra vida inteira e desse lugar foi a única coisa que eu consegui tirar. Então fica aí o meu registro, né, de como foi trabalhar numa empresa bem ruim, uma experiência ruim, né, não que a empresa fosse ruim, pelo contrário, quando eu cheguei lá parecia ser um negócio bem fantástico, mas acho que por falta de administração, por falha de administração, por alguns erros cometidos, ouvir pessoas erradas, não sei, eles cometeram uma série de erros que prejudicou várias pessoas, né, várias pessoas, e é isso que me irrita, cara, quando você prejudica as pessoas. Não tem problema nenhum você chegar nas pessoas e falar, gente, a gente tá com problema financeiro, a gente vai ter que baixar as horas de vocês, os contratos, tá tudo bem? Negocia, quem não tá feliz vai procurar outro trabalho, enfim, conversa, cara, não faz as coisas, sabe, sem pensar nas pessoas, é fundamental. Então essa empresa chama Gomo, era uma agência que chamava Gomo, eles mudaram de nome, abriram outra empresa, trocou a administração, contrataram outros funcionários, enfim, eles se reconstruíram, até pro mercado, né, pra não ficar queimados e tudo mais. Então, de novo, não tô querendo aqui causar polêmica, cobrar dinheiro, pelo contrário, foi uma experiência ruim e eu tô passando isso pra você que tá ouvindo esse vídeo. Cuidado, né? Observa bem as empresas, observa bem as pessoas que você trabalha, observa o modo de trabalho, observa movimentações dentro da empresa, pode ter coisa fazendo para prejudicar ou para safar a empresa e não tô nem aí pras pessoas. Então é importante a gente saber observar essas nuances, né? Se o famoso barco vai afundar, porque aí você aprende a nadar e sai fora ou pega outro barco, entende? Então o recado aqui é esse, não é causar polêmica, não é arrumar intriga com ninguém, pelo contrário. Qualquer pessoa que trabalhou lá, aliás, todo mundo que trabalhou lá, acho que eu tenho contato até hoje no LinkedIn, Facebook, etc. Uns são muito mais amigos, outros não. Mas enfim, fica aqui o relato, né, de uma experiência ruim. Teve outras, eu acho que essa, se eu for considerar, né, de todas, foi a pior por vários fatores. Teve empresa que, por exemplo, não pagava meu salário, pagava atrasado, mas pagou tudo no final. A gente trabalha porque quer dinheiro, ponto. Então acabou sendo uma experiência horrível também, mas essa acho que foi pior por esses N fatores, esse desgaste do trabalho, né, da cobrança, essa grana devida, mandarem a menina embora por justa causa, porque ela fez a empresa gastar mais, porque tinha que reembolsar imposto, sabe, enfim. Fica aí o relato para vocês. Carreira de Segunda fica por aqui. Se tiverem dúvidas, comentários, bate-papo, crítica, manda aqui nos comentários, manda aí pra mim e a gente fala mais sobre isso, beleza? Valeu!